povos e o direito de viver. Povos e o direito de viver. Olá, companheiras e companheiros de caminhada. Companheiros e companheiras do campo. Companheiros e companheiras das florestas. Companheiros e companheiros das águas. E também os companheiros e companheiras da cidade. Eu sou a Cláudia Pereira, sou comunicadora e integro a articulação das pastorais do campo. E eu sou o Rodolfo, sou comunicador popular, integro a articulação das pastorais do campo e faço parte da rede de comunicadoras e comunicadores da Caritas Brasileira. Você ouve o primeiro episódio da audioteca Povos e Direitos de Viver. Essa nossa audioteca vai apresentar em cada episódio uma identidade dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Irá abordar em suas pautas as lutas, as partilhas de saberes, as informações, as denúncias e também boas notícias dos povos do campo, das florestas, das águas, das cidades. O destaque deste episódio será para as pautas dos povos originários. Entre os dias 22 e 26 de abril, foi realizada uma das grandes mobilizações do movimento popular indígena do Brasil, que neste ano de 2024 completou 20 anos de caminhada e também de contribuição na luta pela garantia dos direitos dos povos indígenas. O Acampamento Terra Livre, o ATL, é a maior reunião dos povos indígenas do Brasil desde a sua primeira edição, em 2004. Originado de uma ação em protesto à falta de avanços na política pela garantia de direitos dos povos indígenas, o ATL é um espaço de mobilização e reivindicação de direitos. Ao longo dos anos, o ATL tem sido fundamental na conquista de instituições importantes e políticas favoráveis aos povos indígenas. Mesmo sendo um importante espaço de luta por direitos em favor das populações indígenas, ainda restam muitos desafios a serem superados, sendo a organização dos povos uma das maiores potências para o enfrentamento às opressões dos povos e comunidades indígenas brasileiros. Identidade dos povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas. Os povos originários têm beleza e relação com a natureza e o mundo espiritual. Os povos indígenas do Brasil já habitavam este território muito antes da chegada dos portugueses, lá em 1500. Por esta razão, a luta dos povos originários é pela reparação das violações de direitos decorrentes do passado e do processo de colonização que ainda é presente. É necessário a luta pela proteção dos povos e seus territórios. Os novos dados do Censo Demográfico Brasileiro, em 2022, divulgado pelo Instituto do IBGE, eles revelam que no Brasil tem atualmente 1,7 milhão de pessoas indígenas. Os povos indígenas estão em vários estados e a maior concentração está na Amazônia Legal, que corresponde aos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. Os povos indígenas são os ancestrais do Brasil com mais de 300 etnias, 274 línguas diferentes. É importante afirmar que os povos originários são a história e a cultura deste país e a proteção e os cuidados com os indígenas é vital para o nosso país. Eles são os verdadeiros guardiões das florestas. A participação no primeiro episódio da nossa audioteca Povos e Direitos de Viver é Cretan Caingangue. Ele é liderança do território sagrado Floresta Estadual Metropolitana de Piraquara, no estado do Paraná. Cretan é um dos fundadores do Acampamento Terra Livre, um dos fundadores da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e atualmente integra a coordenação executiva da APIB pela região Sul. Também integra a Comissão Internacional contra o Acordo Mercosul e União Europeia. Povos e os direitos de viver. Cretan
Cretan, seja bem-vindo ao nossa audioteca Povos e Direitos de Viver. Cretan, ele é liderança indígena do Território Sagrado Floresta Estadual Metropolitana do Estado do Paraná, Piraquara. Seja bem-vindo, Cretan, nossa primeira audioteca em que nós falaremos sobre os povos originários. Então, muito obrigado aí pelo convite, né? Como vocês já falaram, eu sou Cretan Caingangue, né? Faço parte da coordenação executiva da PIB e todo esse histórico aí que a gente tem de luta dentro do movimento a partir dos anos 2000, né? Claro que a luta nossa é bem antiga, já de resistência aí pelos territórios, mas eu entro mesmo definitivamente no movimento indígena a partir de 2000. Cretan, só pela tua descrição e também quando a gente apresenta você, nós percebemos a caminhada, né, tua e de tantas outras lideranças, né, dos povos originários. Eu vou começar essa nossa roda de conversa, perguntando para você exatamente o que a gente ainda precisa fortalecer. Eu pergunto para você por que é importante a gente fortalecer, por que é muito importante a gente falar sobre a identidade dos povos originários, em especial nesse contexto atual da nossa sociedade brasileira. Então, primeiro, né, que acho que nesses 524 anos de ocupação europeia no Estado brasileiro, ainda nós somos desconhecidos pela população brasileira e ainda nós somos invisíveis perante o Estado, né? Então, e isso acarreta tudo isso que acontece atualmente, né, dentro da sociedade, né? Porque a sociedade, se a gente for pensar, tudo influencia na vida dos povos indígenas, né? Porque, por exemplo, por não ter um entendimento do significado da terra para nós, e acarreta muito esses inimigos que têm se virado contra nós no nível do Estado brasileiro, né, com os povos indígenas. A falta desse conhecimento, tanto por parte, por exemplo, dos 3 poderes do Estado, né, que a gente considera, que é a questão aí tanto pelo legislativo quanto pelo executivo e também pelo judiciário, né, inclusive pelas pautas que a gente tem no judiciário mesmo, e ele demora muita luta nossa, enquanto isso nós perdemos muitas vidas por tentar derrubar projetos que tanto pode sair tanto do lado executivo quanto do legislativo, né? Então, essa demora de tomar um posicionamento por parte deles e por esse desconhecimento que faz com que a gente fique vulnerável. Você falou sobre o significado da terra. Qual é o impedimento que existe entre os governos e as organizações para entender o significado da terra, né, e apoiar as causas indígenas? A população, ela entende de várias maneiras o significado da terra. Eu acho que cada povo indígena, né, mesmo entre nós, povos indígenas, cada um tem uma maneira de entender o significado dela para nós, né? E do lado do Estado, principalmente, ele vê a terra como um valor comercial e que você pode usufruir ela e que os recursos delas nunca vão acabar, mas vai acabar. Diferente de para nós, que a ligação da terra com nós, ela tem a espiritualidade, ela tem a biodiversidade e ela tem a identidade daquele povo. Para nós, lutar pela demarcação de nossas terras hoje no Brasil é lutar pela vida. Lutar por uma terra é lutar pela sua mãe, né? Pela nossa mãe, que é ela que nos dá vida, ela que nos dá tudo. E ela que dá a nossa identidade espiritual dentro daquele território. É sagrado, né, Cretan? É sagrado, para nós a terra é sagrada. Mas tem também uma questão, assim, porque, por exemplo, nós, como os povos indígenas do Nordeste, do Sul, que eu sou do Sul, né? Sou caingangue, sou da região Sul, ali na divisa do Paraguai, Uruguai e Argentina. Mas Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul é diferente a questão territorial, porque, por exemplo, hoje nós temos 12% do território brasileiro, mas 10% desses territórios estão no bioma amazônico. E só 2% que está em território Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. E são aonde que são essas populações que foram as primeiras atingidas, então, pela colonização vinda da Europa, né? Por exemplo, ao Nordeste chegou os portugueses, chegou os holandeses, chegou os franceses, e nós não
sul do Brasil chegou na época ali da ditadura militar e na época da Segunda Guerra Mundial, que vieram aquelas pessoas da Alemanha, da Itália, né? Vieram fugido da guerra e outros vieram porque eram os que estavam cometendo crime de guerra na Europa e que vieram para a região sul do país e fizeram tudo o que eles fizeram com os nossos povos na região sul, quase exterminando nós de várias maneiras, de várias tentativas, miscigenar os povos indígenas do sul do Brasil, por exemplo, para que em um determinado tempo não existisse mais indígenas, e tomaram nossas terras, usurparam nossas terras, e hoje o significado de nós lutar pela terra é isso, é lutar pela nossa mãe, é lutar pela nossa identidade e lutar pela nossa espiritualidade, que tem tudo uma ligação com o território. E, Cretan, partindo do que você acaba de mencionar sobre a questão da terra, né, o direito à terra, a terra que é sagrada para os povos originários, a gente tem uma pergunta para você com relação à demarcação das terras. E aí a gente parte dessa temática recordando o que aconteceu muito recente, né, com relação aos povos Guarani Kaiowá, que emitiu uma nota para o governo federal se referindo a uma fala do presidente, né, que fez a colocação de compra de terras que estão em coalizão com o governo, mas em especial o governo do estado do Mato Grosso. E a nota de repúdio, ela colocou muito forte essa questão da compra de terras, que é como se fosse uma gambiarra, né, uma gambiarra legal, para deixar a questão da demarcação em segundo plano. E aí a gente pergunta para você sobre esse posicionamento do governo federal e por que essa compra das terras ela não pode substituir a demarcação. Porque, primeiro, a terra, ela é tradicional e originária nossa como povos indígenas. E o dever constitucional do governo é demarcá-las e protegê-las. Então, comprar uma terra vai contra os princípios nossos, principalmente pela lei 14.701, que hoje tramita no Superior Tribunal Federal, de que nós estamos lutando e nós vamos derrubar essa lei, porque comprar terra não vai resolver o problema das terras indígenas no Brasil, não vai resolver o conflito que acontece entre nós e as milícias, né, formadas aí pelo agronegócio. E para nós não é o mesmo significado de você recuperar um território a partir da hora que ele é comprado. Então, infelizmente, foi uma fala do governo sem nenhum conhecimento, desconhecido da questão. No momento importante que nós estamos hoje, que é no caso, a gente tem um Ministério dos Povos Indígenas ocupado por uma ministra indígena, uma presidente da FUNAI, né, também que é indígena, e aonde que a gente está levando um contexto para dentro do governo para que ele entenda a importância de fazer a demarcação dessa terra. Então, é uma posição por parte dele, não é desconhecido, porque ele é muito bem orientado, né, acredito, né, por essas instâncias que hoje estão dentro do governo, e por isso que a gente nós também com a PIB, a gente não concordou com o posicionamento dele, e a gente também fez uma crítica bem pesada sobre essa questão, porque a gente não pode tentar resolver um problema para os ruralistas e criar um problema para nós povos indígenas, né? Porque primeiro que o Estado não tem um orçamento hoje para comprar terra para povos indígenas, ele não tem, e nós queremos derrubar a lei 14.701, como foi o caso do marco temporal, porque é inconstitucional, para que as terras sejam regularizadas dentro do princípio da Constituição, do artigo 231 e 232 da Constituição. Ouvindo aqui a sua fala, vem muitas reflexões, né? Dentro das pautas em que os povos indígenas do Brasil inteiro vão levar para o ATL, eu queria que você destacasse algumas. Já foi falado aí sobre a questão do marco temporal, né, da luta pelos direitos indígenas. Eu queria que você falasse sobre outras pautas que são importantes da gente relembrar e também fortalecer. O primeiro acampamento foi um acampamento que foi feito no início, então, do governo, lá em 2004, quando a gente tinha, em campanha eleitoral, de que ele receberia nós, no início do governo dele, para nós sentar e discutir sobre a questão das terras indígenas no Brasil. Como ele não chamou nós em momento nenhum, a gente acabou acampando em Brasília e, a partir daí, a gente chamou essa atenção, né? Então, a pauta do acampamento ainda, a pauta principal é a questão da demarcação de terras, mas também a gente está pensando, direcionado também a questão das violências que nós temos sofrido nesses
nesses últimos anos. O assunto também, a gente vai tratar da questão da saúde indígena, vamos tratar também do assunto aí sobre a questão dos crimes durante a ditadura militar, né, porque isso daí é uma das coisas que está bem em pauta nacional, e nós, os povos indígenas também, né, precisamos estar antenados dessa pauta. E também vamos pensar também nas pautas sobre a questão da política, né, que é a questão os indígenas, né, na política, como vereadores, como prefeitos, né, que é as próximas eleições aí, e também orientar nossos povos sobre a questão de em quem votar, para a gente não fortalecer um lado que amanhã vai nos atacar, como está acontecendo hoje a nível de Congresso Nacional. Para finalizar, a gente gostaria de que você deixasse uma mensagem aqui para todos os nossos povos sobre o direito à terra, sobre o direito de viver, e também que você expressasse o que significa para o Cretão, também para o povo, né, Caigangue, o que significa o bem viver dos povos. Para mim, o bem viver dos povos é garantir o seu território, porque esse território não pertence a nós aqui que estamos fazendo essa luta. Ele pertence às futuras gerações, né, que são os nossos filhos, são os nossos netos e aqueles que vão herdar nossos nomes e que continuarão aí essa luta aí pela terra. Lutar pela uma vida melhor, para mim, esse é o significado. Meu pai morreu na luta pela terra, foi assassinado em 80 na retomada de terra, e nem assim fez com que eu pudesse continuar nessa luta, e outros filhos de outros pais que perderam aí a vida na terra, porque eles sabiam que um dia essa terra ia ser nossa, e se necessário fosse nós lutar por outros territórios, com certeza nós lutaríamos. Porque seria de um guerreiro Caigangue, né, se não tivesse uma boa luta. Terra livre. Povos e os direitos de viver. Agora nós temos o nosso bloco Fala Povo, um espaço reservado para falarmos do que estamos pensando, no que estamos articulando, no que estamos fazendo para viver uma vida melhor em nossos territórios. Povo, fala pra gente, o que é Terra Livre? A Terra Livre é a busca do nosso direito, né, de demarcação de terras indígenas, as terras que foram perdidas para os brancos, porque o branco tem procurado terminar com o costume, com as culturas indígenas no Brasil. Então daí, cada vez mais, nós temos o nosso direito de lutar até o fim da vida de cada um, mas para que esse costume, a nossa cultura também fica também para nossos filhos e também para os nossos netos, para nossos bisnetos. Que é principalmente a garantia dos nossos direitos. Direito no bem-estar, na saúde, na educação e também o direito de viver, né? De garantir os nossos territórios. E chegamos ao final deste episódio. Ouça, compartilhe e também participe. Esta audioteca Povos e Direitos de Viver é um espaço para os povos e comunidades tradicionais do Brasil, para a gente partilhar, denunciar e informar a cultura, as lutas e conquistas dos povos. Não é isso, Rodolfo? É isso mesmo, Cláudio. E convido a todos e todas que estão nos ouvindo a ajudar essa audioteca a chegar nos 4 cantos do Brasil e ecoar as vozes do nosso povo. Um abraço, minha gente, e até o nosso próximo episódio. Um cheiro e até o próximo episódio. Participaram do Fala Povo dessa edição Gumercino Salvador, do povo Caigangue, do Rio Grande do Sul, e Artemisa Chacriabá, do povo Chacriabá, do norte de Minas Gerais.